Aproveitando que o senhor mencionou também, né, sobre o descompromisso eleitoral que o senhor entende que há nesse governo, o senhor entende que esse descompromisso, ele é um plantio também que começou no governo anterior ou que vai se arrastando há anos? Como é que o senhor faz? Porque o senhor faz uma crítica bastante contundente ao atual governo e o governo anterior. De que maneira que o senhor entende que ele se encaixa nessa crítica e nessa prática que o senhor diz existir? Veja, eu critico as coisas do governo, qualquer que seja ele. Então eu estava aqui na Paulista pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque acho que ele realmente deu causa a um impeachment na data. O Lula não veio e mandou uma corja de fascistas a serviço dele me agredir fisicamente. Você lembra disso, irmão? Lembro. Quando eu digo que as práticas são rigorosamente as mesmas, irmão, dói em mim, mas são rigorosamente as mesmas. Aí, perguntado ao Lula se era razoável que as pessoas viessem agredir fisicamente um possível adversário dele, ele disse, ele deve ter feito alguma coisa por onde merecer isso. Percebe? Ou seja, para o Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, de segredo para a imprensa, de um sonho, de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro e quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Caramba, qual é a diferença? Então, a partir dessa comparação, o senhor teria alguma palavra que o senhor usaria para colocar como comum entre esses dois governos que o senhor acabou de criticar? São dois líderes populistas, corruptos, inconsequentes para a vida brasileira. Um no campo da civilidade democrática e o outro no campo do fascismo mal educado. Então, eles não se equivalem, né? Porque se o senhor coloca um num campo democrático, outro num campo fascista, a equivalência está onde eu queria. A equivalência está onde eu acho que nós precisamos apurar. O manejo da economia. Não fura meu olho com uma diferença. Estou dando um silêncio aqui. Fura meu olho com a diferença. Nelson. O manejo da política. Fura meu olho com a diferença. Isso é o essencial. Agora, que o Lula é um cara da civilidade, que é um cara produto da democracia, que o Lula tem uma história, uma biografia. Então, caramba, eu fui ministro do Lula, eu ajudei o Lula quase a vida toda. Agora, eu vi, por isso, ele se corrompendo. Gente, o contexto mudou muito. Acho que a gente pode avançar nessa reflexão mais tarde, mas, assim, de um presidencialismo muito forte nos primeiros dois governos Lula para algo que foi se enfraquecendo, né? A Dilma, presidente muito fraco, Michel Temer, depois o Bolsonaro... Michel Temer foi fraco? Sim, caramba, né? Peraí, ele foi denunciado, o Michel Temer mandou um teto de gastos. Em 3/5 do Congresso, o Michel Temer mandou uma reforma trabalhista selvagem. No começo, e depois teve que parar tudo depois das denúncias. O problema do Michel Temer é o mesmo dos outros. O Michel Temer tinha contas para ajustar com a justiça, acabou preso. O governo acabou com a história da JBS lá. Esse é o problema. Exatamente, mas por isso. Sim, mas peraí, não bote isso na conta do presidencialismo, porque isso daí é rendição. Não, meu ponto é que o parlamentarismo se fortaleceu muito, né? O parlamento, que dia foi que foi mudado? Que dia foi que foi mudado? Isso é o que eu acho o maior perigo que está acontecendo no Brasil, são as cabeças progressistas entre os artistas, intelectuais, jornalistas e tal, ficarem relativizando a canalice que virou a ferramenta central de manejo institucional do Brasil. Não pode. Que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Agora, nem tentar ser diferente, a gente não pode enfrentar um debate com o Lira, que fez a autonomia do Banco Central e não sei o que e tal, e na eleição seguinte votar no Lira. O PT votou no Lira. Eu concordo com o senhor, eu só não sei até que ponto você... Aí você não pode esculhambar, entrar na justiça como nós entramos, com a esculhambação de emenda do relator e não sei o quê, e roubalheira, e fazer pior. Ou seja, o senhor entra no fato de que não seria o legislativo que estaria se fortalecendo, mas sim o executivo que se enfraquece. E pior, não é o executivo, porque não houve uma mudança, nenhuma linha na repartição das autoridades. Não houve nada. O que tem é a avacalhação do lulopetismo, em cima, como o Bolsonaro também, em cima de uma investida que existe desde sempre. Caramba, eu fui prefeito de uma capital. Você acha que eu não lidei com um vereador que vinha com ideia esquisita? Eu fui governador. Eu fui ministro da Fazenda, fiz o Plano Real, ajudei a fazer o Plano Real. Me lembro o chamado no Congresso Nacional, tinha um senador chamado Ronan Tito, nem sei se é vivo ainda, espero que seja, e fui lá e encarei. O senhor acha bobagem falar que o Congresso é empoderado? Acho que o Congresso, do jeito que está usurpando funcionalidade. Olha aqui, a Assembleia Legislativa do Ceará, porque essa coisa, quando pinta em cima, apodrece embaixo.
Assembleia Legislativa do Ceará agora lançou um programa de distribuir eletrodoméstico na capital, porque o presidente da Assembleia é candidato a prefeito. Enfim, será que eu estou velho? Eu pirei? A Assembleia distribui eletrodoméstico? Percebe? E a mesma coisa. Então, repare, se cada deputado dos 513 manipula 52 milhões de reais para funções executivas, 52 milhões vezes 4 dá 208 milhões de reais. Supondo que não será roubado um centavo, todos os prefeitos hoje estão aliciados por conta dessa assimetria, que é uma distorção absolutamente grave, mas estão roubando 20% a 30%, parte importante deles. E nós estamos tudo fazendo de conta que não sabemos, porque é assim que é. Só para terminar, que você tem um governo que é minoritário no Congresso, né? Que não tem bancada, que elegeu uma bancada pequena de esquerda, então não tem força para lutar muitas vezes para se insurgir contra esses desmandos que o senhor relata e que eu acho que o senhor está coberto de razão. Amanda, isso só se prova se a gente tentar. E eu quero ver, porque eu sou um homem muito experiente, um presidente da República do Brasil que não tem rabo de palha, dá um limite. Isso não quer dizer autoritarismo, não. Eu sou parlamentarista de formação. Então, participação no governo, indicação de emenda, está tudo certíssimo, porque não é disso que eu estou falando. Para entregar o quê? Então, vamos falar, tem uma proposta, não é? Consta historicamente que o Abraham Lincoln teria feito coisas pouco republicanas para conquistar votos para a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. É histórico isso hoje. Ok, então vamos lá, nós temos uma proposta, nós vamos refundar as bases do financiamento do Estado brasileiro, com uma reforma tributária que vai cobrar sobre grandes patrimônios, que vai cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos, que eu cobrei, Ciro Gomes, ministro da Fazenda, cobrei, e o Lula e o Fernando Henrique revogaram. Você, se tiver aqui uma participação nos resultados, a parte dos resultados e lucros que a empresa tiver, você paga imposto de renda na fonte. Os caras batem 1 bilhão, 2 bilhões de reais de dividendo da Petrobras na pessoa física e não paga um centavo de imposto. E assim, que dia foi a proposta? Para a gente dizer que esse Congresso é poderoso, que não sei... Vamos propor. Vamos chamar o povo, vamos energizar a política, vamos chamar os governadores. Eu propus isso. É o mecanismo correto. Você tem aqui uma proposta, foi derivada do meu compromisso eleitoral, eu vou propor, vou dar 6 meses para debater, vou chamar os governadores, vou renegociar a dívida dos estados e municípios, fazê-los intermediários desse grande entendimento e tal, e no fim persistir o impasse e eu obtenho, por maioria simples, a faculdade de fazer um plebiscito. Por que não tenta? Porque se venderam. Essa é a questão.